E mesmo com essa retomada aí da economia, onde várias empresas estão contratando, quase todas as áreas de atividade, os contratos feitos antes dessa crise, como compra e venda de produtos, prestação de serviços, aluguel e outros, Anderson, imagina a situação difícil que não estão passando, né? Pois é, situação delicada, porque quando você faz um contrato, você imagina e prevê um tanto de situação. Mas quem que ia fazer um contrato, por exemplo, no janeiro desse ano, prevendo, ó, vai ter uma pandemia, e se tiver uma pandemia eu vou fazer o quê? Não dá, né? E agora? Tem como rever isso ou nos próximos contratos a gente já coloca essa situação? Como é que faz, hein, Giovana Dourado? Tem que rever, né, Anderson? Até podia estar escrito ali, naquelas letrinhas, que quem lê um contrato inteiro vai saber do que a gente está falando. Tá lá, motivo de força maior, no caso de uma catástrofe. O problema é que a gente não conseguia visualizar, prever algo do tipo que a gente está vivendo agora, porque uma pandemia é justamente isso, né, doutor Hugo? Exatamente. É um motivo de força maior, é uma mudança total. Agora a gente está vivenciando que um contrato não podia dizer, você vai ser responsabilizado, qual das partes vai ser responsabilizadas em caso de uma quebra, né? Como é que fica agora, doutor? Bom dia. A lei não mudou, ela continua como estava prevista anteriormente. O que nós, advogados, temos feito de uma forma geral é melhorar os textos, acrescentando cláusulas de forma mais clara que, havendo determinadas circunstâncias, poderá ou não haver a revisão de um contrato, poderá haver ou não a suspensão temporária do cumprimento da obrigação. Pensando no caso do aluguel, quer dizer, durante uma pandemia onde o poder público determina o fechamento de um shopping center, aqueles 4 meses, 5 meses que o poder público determinou que ficasse fechado, aquele locatário, aquele lojista, será que ele não poderia ficar suspenso a obrigação dele durante aqueles 4 meses? E mais, será que o contrato dele, que previa 1 ano de duração, será que ele não possa ser prorrogado por 4 meses, já que ele tinha a expectativa inicial de usar por 12 meses e 4 ele não pôde usar? Mas aí o pessoal faz uma revisão desse mesmo contrato, como é que sai dessa? Do ponto de vista administrativo, acordo. O acordo não importa o que está no texto, não importa o que está escrito no contrato, o acordo, você pode repactuar o contrato todo, como se fosse um novo contrato, e você faz isso via aditivo contratual. Já se não houver um consenso, ou seja, se as partes não chegarem a um acordo, nós fazemos aquilo que se chama revisão contratual, o que a lei permite. Então você tem alguns dispositivos na lei que lhe permite, dada algumas circunstâncias que estão caracterizadas nesse evento, que nós estamos vivenciando agora, infelizmente, que permitem você revisar judicialmente um contrato. Mas a melhor solução sempre é a consensual. Isso o senhor está falando de contratos anteriores à pandemia, um contrato que está sendo feito agora, nesse momento, totalmente atípico. Ele já é um contrato diferente? O que tem ali? O que muda agora? 2 coisas já se nota de diferente dos contratos feitos após o início da pandemia. Primeiro é que aquele contrato que está sendo assinado durante a pandemia, que vai viger durante a pandemia, ou que ele poderá se estender para um pouco além da pandemia, ele já prevê que a pandemia em si não é motivo para poder revisar, não cumprir com a obrigação. Por quê? Porque o contratante, o devedor da obrigação, ele já está assumindo a obrigação durante a pandemia. Então ele já tem consciência do que está acontecendo. Porém, nós temos notado também nos contratos que vigerão por muito tempo além da pandemia, assim a gente espera que a pandemia acabe logo, cláusulas que prevêem que acontecendo o evento de força maior, caso for tudo, qualquer que seja, né, não haverá possibilidade, por exemplo, de revisar o contrato, mesmo numa situação dessa. Ou seja, o contratante ele assume o risco de entrar num contrato sabendo que se houver uma situação dessa, ele não poderá. Mas a gente sugere também, no caso dos aluguéis, por exemplo, né, que já poderia ser o inverso, ter uma cláusula prevendo que se acontecer do imóvel ter que ficar fechado, não seria devido ou seria devido 10%, 20%, um percentual menor durante aquele fechamento. E aqui eu não me refiro apenas, por exemplo, a situações de força maior quando nós estamos pensando em evento da natureza. Bem, vai construir a prefeitura vai construir um grande viaduto, bem, uma grande obra que vai aquele imóvel ficar fechado durante aquele período de obra.
que aqui no Brasil a gente sabe que atrasa muito, né? Então, naquele momento ali, seria interessante aquele contrato prever, né, de antemão, que acontecendo uma circunstância dessa, fica suspenso o aluguel naquele período. O contrato precisa ser muito bem feito, então, né? Só estou falando de aluguel, porque é mais frequente, onde a gente mais viu problemas, mas isso vale para tudo, todo tipo de relação? Vale para todo tipo de contrato, lembrando que na relação de consumo existe uma proteção maior ao consumidor, tá? Mas os contratos de relação de consumo eles são uma parte menor do que nós temos no direito. Só para destacar para o público entender um exemplo, a pandemia, esse evento de força maior de natureza humana que atinge a nós humanos, eu quero acreditar que essas gerações que estão aqui estão vivenciando isso a primeira vez. Porém, eventos de força maior aconteceram recentemente aqui no Brasil. Eu posso dar o exemplo do caso da ferrugem asiática que atingiu as lavouras no início de 2000, que é um evento extraordinário, não estava previsto, mas ele atingiu só um setor. Quem está no campo sabe. Quem estava no campo já sofreu isso. As pessoas não tiveram condições de cumprir seus contratos, tiveram que revisar seus contratos. Está muito bem definido, então, no contrato, né? Ler muito bem, analisar muito bem cada cláusula, principalmente a partir de agora, que quem está assinando ali está assumindo o risco, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Esperamos ter ajudado quem acompanha o Bom Dia Goiás aí, que de repente está numa situação como essa, ou como inquilino, ou como a pessoa que está alugando ali, ou o dono da casa, ou quem está morando, enfim, em dificuldade, é preciso conversar e resolver. Nada será como antes, como eu falei mais cedo, né? Nem os contratos, muito menos os contratos, que a partir de agora tem que prever direitinho. A gente já entende o que está escrito ali, de catástrofe, de motivo de força maior, né, Anderson, Thaís? Com certeza, Giovana, que não seja como antes e que seja melhor daqui para frente. Não são só essas pessoas com contratos que estão passando dificuldade.